Pessoal, agora a gente fala sobre o lançamento do primeiro ETF da B3 voltado para a energia nuclear, o NUCL, no caso Nucle 11. O produto traz exposição às principais empresas do setor de urânio, tecnologia e produção nuclear e tem estreia com cotação inclusive próxima de R$ 100. Recebo agora o Cauê Mansanari, CEO da Investo, que vem conversar com a gente, explicar um pouco mais esses detalhes. Muito bem-vindo, obrigada por conversar com a gente aqui no CNN Money. Boa tarde para você, Cauê. Boa tarde, obrigado pelo convite. A gente está bem animado aí com o acesso que a gente está trazendo para o investidor brasileiro a mais uma estratégia que, mundo afora, os investidores já conseguem acessar há muito tempo e o timing do mercado está muito positivo para você falar de investimento em energia, especialmente energia nuclear. Então, é um lançamento que marca aí mais uma inovação da Investo, trazendo acesso a uma oportunidade que é muito difícil de você acessar com investimento nas empresas brasileiras ou nos fundos que você tem hoje no Brasil. Então, esse ETF, o Núcleo 11, traz o acesso a essa cadeia de energia nuclear e é algo muito positivo aí para o investidor brasileiro poder adicionar nas suas alocações. Eu até aproveito para perguntar por que vocês decidiram fazer esse investimento realmente, de que forma que os investidores podem ter acesso, como é que funciona e queria até entender como é que vocês enxergam esse potencial de investimento olhando para a energia nuclear especificamente. Perfeito. Então, se você pegar as mega tendências que hoje a gente vê no mundo, energia é uma das grandes áreas que estão em alta, sendo exploradas de diversos ângulos. E energia nuclear é, mais especificamente, dentro de energia, um nicho que tem ganhado muito espaço. Então, a Investo está sempre atenta aí ao que tem de tendências do mercado como possibilidade de investimento. E a gente pensa o que nós conseguimos dar acesso para o investidor brasileiro de forma simples. Então, se a gente pegar a simplificação do ETF, se você compra uma cota do Núcleo 11, você já está exposto a toda a cadeia de energia nuclear, desde a extração de urânio até a produção das máquinas para geração de energia e até a empresa que está realmente vendendo a energia, as utilities, né, as empresas de energia elétrica que vendem para o consumidor final. E aí, falando um pouquinho, né, da questão de por que energia nuclear hoje, por que se fala muito disso, por que tem valorizado tanto nos últimos anos, a gente começa olhando esse mercado pela demanda. Então, demanda por energia tem aumentado de forma exponencial. Alguns desenvolvimentos que têm feito isso, mais recentemente, inteligência artificial, por exemplo, ela usa muito mais energia para processar do que os data centers estavam acostumados. Então a gente viu aí uma alta no uso de energia que deve continuar, né? A gente está usando cada vez mais esse tipo de aplicação nas nossas vidas e está só no começo. Carros elétricos. Até o Brasil está já começando a adotar carro elétrico. Mundo afora, isso já é uma tendência que começou há muito tempo. Então, você pega na China, Estados Unidos, Europa tem adotado cada vez mais. Na Ásia, em geral, né, além da China, Índia está adotando cada vez mais. Você pega empresas como BYD, que está exportando muito carro elétrico. Então, a gente vê uma demanda maior de eletricidade, né, de energia crescente aí nesse segmento. Criptoativos, mineração de criptoativos. Você pode gostar ou não de ter investimento em cripto, mas não tem como negar que a demanda por energia aumentou muito nos últimos anos. E as questões globais mesmo, né? A gente vê guerra na Rússia com a Ucrânia, impactou o fornecimento de energia, de gás, de petróleo na Europa, o preço de energia subiu, algumas crises energéticas causadas por fatores do tempo mesmo, uma onda de frio, uma onda de calor que tem sido cada vez mais frequentes, isso impacta o uso de energia no mundo. Então você tem uma demanda muito forte de energia, mas a produção de energia, ela não acompanha, porque você depende do petróleo, você depende do gás natural, você depende, né, se for uma hidroelétrica, se for energia solar. E a energia nuclear, ela se encaixa como uma possibilidade, porque ela é uma energia limpa, ela é uma das energias mais limpas que existem no mundo, né? Em emissão de CO2, ela se equipara à energia eólica, por exemplo. Ela emite menos CO2 do que uma energia hidráulica
no caso, do que uma energia carvão, obviamente, né? Então, a energia nuclear ela vem como uma opção de energia limpa para você conseguir atender essa demanda crescente. Mas não é só isso, é uma energia limpa e uma energia modular. O que que é isso? Você consegue hoje instalar reatores nucleares, teve muita inovação na energia nuclear, como os SMRs, que são Small Modular Reactors, que são reatores nucleares que conseguem ser instalados próximos ao consumo da energia. Então você não precisa transportar essa energia por longas distâncias. Tudo isso para falar que tem uma demanda crescente de energia e energia nuclear é uma fonte renovável, uma fonte limpa que consegue atender a isso tudo. Então a cadeia toda, desde a produção do urânio, as máquinas, ao fornecimento da energia, ele consegue ser bem atendido pela energia nuclear. E esse ETF, o Núcleo 11, que a gente lançou, NUCL11, ele dá acesso a toda essa cadeia. Então, para o investidor que não quer ficar investigando, e é algo muito nichado, né? Eu falei aqui, alguns minutos você consegue ver a densidade de informação que tem nessa cadeia de investimento. Você comprando o Núcleo 11, você já tem exposição a toda essa cadeia, a toda essa tendência que está acontecendo. Queria te ouvir porque existia um ânimo um tempo atrás muito maior com relação ao urânio, com relação à energia nuclear, mas com o tempo, de modo geral, parece que foi se dissipando até. O urânio até se afastou das máximas recentemente. Isso pode dar um ânimo novamente, pelo menos olhando para esse cenário? Qual a explicação para o urânio se afastando aí das máximas? Inclusive, o que na sua percepção pode explicar, por exemplo, um investimento de longo prazo nesse material? Teve um estigma com energia nuclear no passado, que você pensa em energia nuclear, você pensa em Chernobyl, né? É, Aquela grande usina que pode dar um problema ambiental muito grande e ninguém quer morar perto de uma exato. usina nuclear. E isso já é passado. A gente teve muita inovação que aconteceu nos últimos 10 anos em energia nuclear, que transformaram aquelas grandes usinas em equipamentos pequenos, modulares, que podem ser usados próximos à fonte do consumo. Não é mais aquele mega projeto que você tem que criar para criar uma fonte de energia nuclear e que tem riscos associados ao vazamento do urânio. Isso já é coisa do passado. Mas esse estigma que você está trazendo realmente fez com que a exploração de urânio diminuísse ao longo do tempo. Então, para você ter ideia, né, o último ano em que se produziu mais urânio do que se consumiu foi 2017. Desde 2018, o uso de urânio tem aumentado e a produção de urânio não acompanhou, talvez por conta de estigmas que houveram no passado. Então a gente chega num ponto de inflexão hoje em que você consome mais urânio, energia nuclear, ela está crescendo cada vez mais. As empresas de energia que fornecem para as nossas casas, para as indústrias, estão cada vez mais explorando métodos de energia nuclear para incorporar no seu grid, mas o investidor ainda não percebeu isso de forma completa, né? O segmento de energia nuclear valorizou bastante nos últimos anos, mas esse gap entre oferta e demanda ainda não foi fechado. Então a gente busca aqui oportunidades de dar acesso a segmentos que têm um grande potencial de crescimento. E energia nuclear é um desses, né? A gente fala de um estigma, mas na verdade, quando a gente investiga as tecnologias por trás, elas já superaram isso e estão muito preparadas para suprir a energia do futuro. E o Núcleo 11 dá acesso a isso tudo de forma muito simples. Então, conforme a gente veja investidores percebendo isso cada vez mais, os preços dos ativos vão subir, né? Então, a gente tem aqui um acesso a oportunidades de investimento em um momento em que ainda não explodiu, né? Ainda não, investimento ainda não virou tão comum. Então, aqueles investidores que estão mais atentos podem usar o Núcleo 11 para ter acesso antes que os outros a esse segmento. E para a gente encerrar, eu também queria entender, Cauê, na percepção de vocês, a gente trouxe aqui a informação de que o preço do lançamento foi bem próximo aí de R$ 100, né? Queria até entender quais são as expectativas de valorização num curto, num médio, talvez aí num longo prazo que vocês estão prevendo, pelo menos por enquanto. Olha, eu posso falar do passado, né? A gente não consegue prever
e garantir, prometer retornos futuros. No passado, nos últimos 5 anos, esse ativo que já existe lá fora, já existe nos Estados Unidos há muito tempo, teve uma valorização aí na casa de 130%. Tá. Então, é um ativo que teve muita valorização e aqui na Investo a gente entende que a gente está só no começo desse desenvolvimento da energia nuclear. Então, tem muito mais valorização por vir. A gente imagina que nas próximas décadas esse ativo vai ser cada vez mais valorizado, cada vez mais buscado. Então, a gente acredita que esses cento e poucos por cento de valorização dos últimos 5 anos foi só o começo de um grande período de alta. Agora, a gente vê também esse ativo como uma proteção para o seu portfólio, porque é um ativo que muitas vezes está descorrelacionado com bolsa brasileira, com renda fixa brasileira. Então, é muito positivo você trazer ativos que nada tem a ver com a economia brasileira para o seu portfólio. A gente acabou de falar de Bolsa Brasil aqui no programa, né? Então, é muito importante você ter ativos que não têm a ver com a Bolsa Brasileira também, para você se proteger caso a Bolsa Brasileira não ande tanto quanto esses segmentos internacionais. Perfeito. Cauê Mansanari, CEO da Investo, obrigada mais uma vez pela conversa. Volte sempre aqui no CNN Money. Obrigado pelo convite. Bom dia a Obrigada. todos. Obrigada igualmente.